né? Eu Isso. considero isso aqui uma consulta, né? Ela é coletiva, não deixa de ser é uma consulta na forma de conhecimento. Eu acredito no que a própria palavra de Deus diz que o conhecimento liberta, né? A verdade liberta. O conhecimento faz a gente prosperar, faz a gente crescer, faz a gente se curar. E é por isso que nós estamos aqui. Eu entendi que a Igreja de Chicago aí tem uma programação dedicada às mulheres nesse mês de março, não é isso, Josi? Isso mesmo, doutora. A gente tem falado alguns temas, como nós, né, guardarmos a nossa saúde mental. Semana passada tivemos uma psicóloga conosco, financeira, guardar nosso lar, nossa vida espiritual. Porque diz respeito à guardiã, né? Então, Isso. o nosso papel como guardiã. Então, a gente vai falar agora como guardiã da saúde, né? E a mim foi confiada essa tarefa hoje à noite para falar de forma que cada mulher possa se sentir protegida, né? Com relação à sua saúde, para ela mesma e para que ela possa cuidar do outro, daqueles que ela ama, os quais ela ama. Vamos lá. Eu vou começar aqui. Em primeiro lugar, dizer para vocês que é uma honra das grandes, ela não tem assim como medir, por poder, diante de Deus, o céu nos escuta, até porque ele está em movimento por conta disso aqui, né? E é uma honra poder contar com a presença de Deus aqui nesse lugar, na forma do seu Espírito Santo. Vocês já estão vendo a tela já com. Você está começando a ver, gente, aí a tela, beleza? Já. Bom, então vejam, é um privilégio e honra poder saber que nós vamos tratar do templo, do santuário. Nós estamos aqui tratando do tabernáculo que é do Senhor. Isso não é honroso, meninas? É um negócio assim que não cabe dentro da nossa imaginação. Particularmente, não me acostumei com isso ainda, principalmente com esse versículo que o Senhor Deus deixou para nós, e ele nós consideramos que é um dos versículos que vão ser bem muito mais retratados a revelação do que Deus vai fazer daqui adiante na vida dos seus filhos até que Jesus volte. Presta bem atenção nessa verdade. Assim diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 6,19. Acaso, é uma pergunta, né? Não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmas, vamos usar mesmas aqui para nós mulheres. Olha só o tamanho, a magnitude disso aqui. Ele, se a gente for meditar, a gente vai mergulhar numa profundidade tão grande. Mas eu trouxe aqui as quatro principais verdades estampadas nesse versículo. São decretos. E eu tomo posse disso aqui. Eu tenho aprendido a tomar posse disso aqui. O que ele primeiro disse foi assim, ó. Seu corpo é santuário. Para bem aí. Santuário. Meu corpo é santuário, é um templo. Olha outra verdade, essa daqui dá um impacto assim maior, né? Saber que o Espírito Santo habita em nós, habita em você, habita em você. Você pode dizer, o Espírito Santo habita em mim, e foi Deus quem me deu. Epa, mas eu não sou de mim mesma, eu não sou de mim mesma, eu não sou de mim mesmo. Bom, com esse pensamento, então, nós vamos agora retratar ao assunto da saúde. Qual é a importância de tratarmos desse assunto? Porque, na verdade, nós temos nos habituado a um sistema de saúde, isso é secular, isso é muito antigo, onde nós fomos preparados e treinados, e isso impregnou na cultura humana de que nós deveríamos esperar adoecer para depois cuidar da doença. E precisamente depois da pandemia, com o impacto que gerou o tal do vírus, que fez sepultar tanta gente do mesmo tempo, com a força que ele fez no mundo inteiro,
foi que a ciência, ela se sentiu praticamente com as calças na mão. Ela se sentiu assim, oi, eu não entendi nada do que aconteceu. Na saia justa mesmo. E dá para a gente entender que algo de errado não estava certo dentro do ser humano. Até descobrir que, de fato, o vírus entrou porque nós estávamos realmente vulneráveis. Ou seja, a nossa imunidade estava realmente abalada. E aí a medicina, a ciência está tomando outra postura. Nós agora não vamos tratar da doença, muito embora nem todos entenderam ainda essa mensagem. Mas o fato é que não é sobre a doença que nós devemos tratar, é sobre a pessoa, é sobre a pessoa. E não é tratar da doença, o melhor seria mesmo prevenir. O próprio Deus, ele é um Deus de prevenção. Muito bem. E aí eu faço essa pergunta: como você escolheu envelhecer? Já parou para pensar? Ninguém quer pensar nisso, mas nós estamos envelhecendo. Desde que a live começou, nós já estamos num processo de envelhecimento, gente. Não parou, tá aqui. As células estão aí, ó, remoendo lá dentro, trocando entre si, umas se desfazendo e aparecendo novas, o DNA vai se restabelecendo, se tiver cópias virais se fazendo, refazendo. É um movimento aqui dentro. E a gente pensa, como você escolheu emagrecer? Ou, desculpa, envelhecer. Também, mas envelhecer. De que maneira? Sua autonomia para o amanhã está garantida. Você teria, assim, absoluta certeza de como você vai ter o poder de entrar e sair, de resolver suas demandas afetivas, comerciais, familiares, pessoais, sociais, sozinha e com a boa mente, com suas próprias pernas, você vai conseguir chegar na esquina de casa e acertar o caminho de casa daqui a alguns anos. Ter autonomia é isso, é a capacidade de você se virar sozinha, com bom juízo, ainda tem mais isso. Bom, onde, como e com quem você quer estar daqui a 10 anos, 5 a 10 anos. Já pensou, daqui a 5 anos, eu vou estar onde, com quem e como? Nós precisamos refletir sobre isso, porque aonde, com quem e como vamos estar depende de hoje, o que estamos fazendo. Eu costumo, quando eu estou consultando minhas pacientes, fazer uma reflexão. Suponha que você tem um cofre e ele existe, tá? Esse cofre, embora virtual, mas ele é, vamos dizer, real no que diz respeito à nossa projeção de vida. E quando você for abrir esse cofre da sua saúde, o que você, hoje, estando como está, esperaria encontrar daqui a 5 ou 10 anos? Quando abrir, você vai encontrar firmeza, vigor, você vai ver-se com seus netos no seu colo, você vai ver-se levando sua filha a, ao altar, você vai ver sua filha se formar, seus filhos se formarem, você vai estar lá com suas próprias pernas, com bom juízo, com boa cognição, entendendo tudo que está acontecendo. Ou você vai abrir o cofre e vai encontrar uma bengala, uma cadeira de roda, um colchão d'água, uma sonda por onde você teria que se alimentar, um tubo de quimioterapia. Reflita sobre isso, porque tu está envelhecendo. Estamos envelhecendo, fato. Mas vamos lá, de que é que as mulheres mais se queixam? As mulheres, como os homens, estamos falando para mulheres, mas é a raça humana. Mas as mulheres predominantemente têm mais essa queixa ainda. Do que elas mais se queixam? Disso aqui. Essa é a queixa mais ocorrente. Ela é a que mais você, dentro de casa, na rua, no consultório, já acordo cansada, sem disposição, sem energia, minha concentração não está boa, eu ando desanimada o tempo todo. Eu ouço isso, gente, todo dia. E uma vez uma mulher disse assim, de uma forma muito engraçada para mim, doutora Raimunda, eu estou tão cansada, eu estou tão sem ânimo para a vida, sem criatividade. Eu estou muito, mas dá um morredor.
durante o dia. Na verdade, eu durmo cansada e acordo morta. Então, quando você vê alguém reclamando assim, algo está acontecendo. Não é um cansaço motivado por um esforço que você praticou. E disso aqui que nós estamos falando não diz respeito a um esforço que você praticou e naturalmente vai cansar. Nós não estamos referindo a esse cansaço, nós estamos referindo a isso, a fadiga. E a fadiga, fique atenta, é o primeiro sintoma de uma doença. Desconfie. Para uma das doenças mais desafiadoras para a humanidade no campo da ginecologia, conhecida como endometriose, é um desafio por ser uma doença progressiva que não tem cura. Nós temos controle clínico, é perversa porque tira o sonho de muitas mulheres de conseguirem ter filhos, mas perversa porque ela dá cólicas muito fortes. Um dos primeiros sintomas característicos é a fadiga, porque endometriose se trata de uma doença inflamatória que tem um viés também voltado para a imunidade dela está baqueada, a imunidade é um problema de cunho hormonal, metabólico, psíquico, envolve o todo da mulher. E um dos principais sintomas, o primeiro, na verdade, é fadiga, onde a gente tem que desconfiar. Fadiga, cólica, 5 a 10 anos, 5, 6 anos, 3 anos, não consegue engravidar, desconfia até que prove o contrário, já que ela é péssima, ela não nos facilita dar um diagnóstico com clareza, nem mesmo com os melhores recursos que tem. Dá-se uma ideia. Agora, a causa da fadiga é esse nominho aí comprido, que a medicina agora está trabalhando muito depois que entrou mais a fundo dentro da célula, mitocondriopatia. Eu vou explicar o que é a mitocôndria. É uma estrutura que se parece com essa, parece mais assim um amendoim, né? Deus colocou essa estruturazinha lá no Éden, dentro da nossa célula, e deu ordem a esta estrutura chamada mitocôndria. Mitocôndria, você é responsável, será responsável para receber todo o processo de energia que vai ser injetado em você. Você vai ser a casa de força, você vai ser o centro da energia das células. E cada célula tem cerca de mais de mais de 1.000 estruturinhas dessas chamadas mitocôndrias, nossa usina de energia. E onde tem muitas mitocôndrias? Na célula do músculo, é dentro do músculo. Então, por isso que quanto mais fibra muscular nós tivermos, mais quantidade de mitocôndria nós teremos, mais energia. Pegou aí agora a necessidade de termos muito mais fibra muscular e muito menos tecido gorduroso, porque mitocôndria não tem parte com tecido gorduroso. O tecido gorduroso, nele, há um processo onde as citocinas inflamatórias que estão envolvidas aí dentro, é que elas se despejam pela circulação sanguínea e vão causar doença em qualquer lugar. E elas, é como se elas residissem dentro do tecido gorduroso. Citocinas inflamatórias, são várias, são interleucina 1, interleucina 2, a prostaglandina 1, aquela que dá cólica, ela está presente no tecido gorduroso. Muito bem, depois dos 35 anos, nós vamos sofrer, homens e mulheres, vamos sofrer um declínio hormonal praticamente abrupto, a partir dos 35 anos. Então, nós já vamos começar a ter sofrimento decorrente desse declínio hormonal, e hormônios são mensageiros que levam mensagem até aquele tecido-alvo para que ele foi trabalhar. Então, após os 35 anos, quando a mulher começa a envelhecer, ela vai se inflamando, ela vai se inflamando, vai havendo uma produção maior dessas citocinas inflamatórias. E essa mulher, se ela não tiver um cuidado, ela não já vem tendo aquele hábito, a disciplina de ter um cuidado de saúde, ela vai se definhando cada vez mais, e esse conjunto de citocinas inflamatórias, elas vão cada vez mais procurando os seus sítios de ação. Se é no estômago, com a gastrite, se é no tecido gorduroso, obesidade, celulite, lipedema, né? Que é aqueles mondronguinhos, catombinho que fica aqui nas coxas, na panturrilha, nos braços.
Isso está incomodando muito as mulheres na atualidade. Então, após os 35 anos, quando a mulher começa a envelhecer, ela vai se inflamando. E esse nome inflamação não é uma inflamação aguda, como apendicite, unheiro. É uma inflamação crônica, silenciosa. E você anda para cima e para baixo, no salto, maquiada, toda bacana, sem saber que você está se inflamando. E você aparece com as múltiplas doenças, porque você vai passando por um processo de inflamação. Então, após os 35 anos, quando essa mulher começa a envelhecer, ela vai se inflamando, se inflamando. E observem que ela se torna mais uma mulher mais mal-humorada, impaciente, nervosa, intolerante, implicante. Ela vai ficando ansiosa, ela vai procurando, ela é intolerante mesmo, ela sempre está, leva em consideração todas as coisas e aquilo impacta mais o psicológico, ela não consegue se concentrar e respirar melhor, ela vai ficando chata. Então, as mulheres vão ficando mais chatas e você vai rotula, é uma mulher chata. Não é tanto da personalidade dela, muito embora algumas possam sê-lo, mas não é. A verdade é que essas células elas estão realmente inflamadas e torna a dona dela chata. Ora, a célula não tem as vitaminas, os aminoácidos, elas não têm as trocas, as reações enzimáticas necessárias para que o processo fisiológico ocorra de forma natural, edênico, de forma com que ela possa contemplar uma saúde. Não, não tem. Então, ela vai se tornar chata, irritante, nervosa, impaciente, enfim. Bom, 10 anos depois, cerca de 10 anos, a coisa vai piorando e vamos levar para o campo da sexualidade. A vagina vai ressecando. Essa mulher, quando der um espirro, tosse, salta um degrau, ela perde xixi. A vagina vai perdendo a sensibilidade, os encontros sexuais vão ficando cada vez menores. Então, ela vai tendo já uma repercussão no campo da sexualidade também. A perda de interesse pelo sexo, ela vai ter preguiça, principalmente para a iniciação sexual. E a libido vai ficando ruim, o desejo sexual vai ficando cada vez mais ruim, precário. E aparece queda de cabelo, as unhas se quebram. Essa mulher se queixa de uma falha no cabelo, no couro cabeludo, vai ficando com o cabelo espigado, em aspecto de palha, com falhas importantes, principalmente nessa trancha aqui. Então, isso configura que a célula dela está num processo onde as mitocôndrias estão perdendo sua energia. Elas não estão recebendo o, o reforço necessário para que ela se mantenha bem, saudavelmente. Então, o que está causando todas essas desordens na saúde? Em primeiro lugar, eu não vou entrar em detalhe disso aqui, gente, porque não dá tempo, tá? Mas eu vou citar para vocês o start, o, o gatilho começa bem aqui. Isso aqui é um trecho, é uma figura que representa um trecho, um pedaço do intestino por dentro. E vocês veem o agrupamento de células aqui embaixo, essas células estão juntinhas umas às outras, e o tecido parece um tecido de toalha felpudo, que são as fibras que nós temos dentro do nosso intestino. É o intestino delgado, ele é todo assim, peludinho. E lá em cima, estão vendo ali, umas bactérias, tá? São bactérias do bem misturadas com as do mal, e elas estão em guerra agora mesmo, nesse exato momento que nós estamos aqui a conversar com vocês. Representa aqui os alimentos, essas bolotinhas aí azuis. Então, quando os alimentos entram aí dentro do intestino, na verdade, o estômago já teria passado um zap para o intestino e avisado: intestino, estou mandando aí, já macerei tudo, digeri, agora estou mandando para aí, te vira, está descendo determinadas moléculas. Se forem moléculas que o intestino não vai gostar e vai agredi-lo, ele vai se preparar, porque o sistema de defesa está 85, 90%. A literatura científica diz que está aí dentro dessa mucosa. E o intestino já como se ele armasse trincheiras, ele fica apontando para poder se defender. Acontece que quando esse alimento é ruim para o nosso sistema de defesa, as bactérias do mal
chamadas gram-negativas, vão se beneficiar e vão soltar de dentro delas uma substância chamada LPS, que quer dizer lipopolissacáride, que é horrível. Isso é a pior parte. É porque esse LPS, essa toxina, ela vai inflamar essa mucosa, fazer essas célulazinhas que estão bonitinhas, juntinhas umas às outras, e o nosso intestino é todo furadinho, como um voalzinho. Quando vai coar, coa como o tecido voal. E quando essas toxinas elas agridem o sistema de defesa do intestino, inflamam o intestino, aí essas células se separam umas das outras e vão formar buracos maiores, que a ciência chama de leaky gut. É uma hiperpermeabilidade intestinal. Esses furos ficam bem mais alargados e aí passa coisa boa e coisa ruim. Porque quem ganhou na parada no grande conflito, provocou esse desequilíbrio todo, foi as bactérias gram-negativas, porque elas estão se alimentando, se beneficiando mais dos alimentos ruins que nosso organismo rejeita como favorável a ele. O equilíbrio se dá quando as bactérias do bem, que são as gram-positivas, são melhores alimentadas. Então, quando as do mal se alimentam melhores, na guerra elas ganham e vão provocar essa bagunça toda que nós vamos chamar de disbiose intestinal, que é quando as bactérias patogênicas, adoecedoras, prevalecem no grande conflito. Essa palavra grande conflito aqui fui eu que coloquei, porque dá para entender que é um grande conflito mesmo, porque é uma guerra que tem lá dentro. E numa guerra, ganha-se e vence quem tem mais estratégia e quem tem mais munição. É um grande conflito. Então, o desequilíbrio da flora é onde há o processo inicial, o gatilho de todo adoecimento. E qualquer doença, sim. Então, vamos lá. Quais são os principais sintomas de uma disbiose intestinal? Queridas, só precisa ter uma dessas que eu vou citar. E são algumas. Fadiga, inchaço abdominal com aumento de gases, você está sofrendo com a barriga estufada, o que come fica empachada, parece que engoliu uma bolha de borracha, má digestão, intestino preso, você arrota demais com muita frequência, solta muito gases, rinite, sinusite, as fezes catarrentas com muco, enxaqueca, enxaquecosa, você já procurou neurologista e não resolveu. É uma enxaqueca crônica, candidíase de repetição. Desconfie, as bactérias do mal estão prevalecendo. E vamos falar um pouquinho, não vou entrar em detalhe, porque para cada alimento desse aqui a gente tem uma história para contar. Porque, por exemplo, glúten, o trigo hoje está sendo alimento mais para a bactéria do mal do que para a bactéria do bem. Isso se conta porque o mundo todo já sabe que o trigo ele foi modificado geneticamente. Houve um processo de hibridização, os agricultores identificaram ali a genética, trabalhou para modificar as estruturas do trigo para que houvesse uma produção mais alargada, numa safra colhida com menos tempo. Só que quando o intestino é avisado que está chegando a molécula de glúten, e ele vai se preparar para atirar, porque ele é o sistema de defesa que Papai do Céu colocou lá no Éden, e ele aí vai se preparar para atirar. Aí ele olha para a molécula e não reconhece como glúten fisiológico, o pãozinho que Jesus distribuiu para a multidão, que nós comemos há alguns anos atrás. Não é mais. Ele atira e vai tirando. E até um dia, tanto com o glúten, o trigo, o leite da vaca, ele vai atirando. E de tanto atirar, ele faz, parou, não atira mais contra o antígeno, que é o inimigo. Agora vamos atirar contra ela. E a isso nós chamamos de doença autoimune. É quando o sistema de defesa ele está totalmente, ele já está, de tanto batalhar contra o antígeno, ele agora vai. Daí você aparece com doença de Hashimoto, você vai aparecer com espondilite anquilosante, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, com vitiligo, você vai apresentar lúpus, vai apresentar psoríase, artrite reumatoide, Sjögren, as doenças autoimunes que tem por aí. Então, é necessário que a gente identifique. Gente, olha as comidas, olha para isso aqui, é uma mesa. É o que está na mesa todo dia. Glúten, trigo, leite de vaca e o açúcar. Isso
é o alimento preferido para as bactérias. Não vamos conversar muito sobre isso, porque teria que explicar um por um. Bom, eu quero só fazer aqui uma observação. Se você sofre de uma dessas doenças, porque é muito comum e é muito importante que eu fale para vocês, rinite alérgica, sinusite, pigarro, enxaqueca, alergia de pele, refluxo, gastrite, acne, artrite, dores articulares, desconfiem. A primeira coisa que eu peço para vocês fazerem, eliminem tudo que saiu do bicho da vaca. Eu não gosto muito de dizer o leite da vaca foi feito para o bezerro. Eu não vou muito nessa linha, não é isso. É que o leite hoje, ele realmente não é um líquido branco modificado, que saiu de uma vaca que recebeu determinados agentes químicos para permanecer na prateleira por muito tempo e ter uma produção exacerbada. Aí chama-se de leite. E isso está afetando, isso traz asma, reações alérgicas, porque o alimento que tem o maior poder alergênico para o intestino se chama caseína. E, por favor, se você sofre da doencinha intolerância à lactose e o seu médico prescreveu para você usar zero lactose, tenha cuidado, porque se você tem uma reação alergênica e você vai usar zero lactose, a caseína está lá, tá? Então, é preciso fazer esse diferencial. Você quer usar um whey protein e você está com acne, você tem uma distensão abdominal, você tem refluxo, não vai usar, porque ali tem caseína ali dentro. Você entende? Então, faça os testes, o teste terapêutico, 45, 60 dias, batido, cravado, sem colocar nada de leite, e você vai observar. É impressionante, intestino. É uma série, é em série, você vai começando a ver os benefícios ao eliminar o leite. Agora, as doenças que mais afetam a saúde da mulher, só vou citar, tá? São as principais, porque eu preciso fazer umas observações gerais aqui para você, tá bom? As doenças que mais afetam a saúde da mulher, como ginecologista, é isso que a gente mais observa que desaba lá dentro do nosso consultório. Fluxo menstrual intenso, muita cólica, os miomas, gente, cada vez mais mulheres com miomas. E quer saber? Pólipo endometrial, que é essa carnosidade que aparece dentro do útero, pode aparecer ali no colo também, mas lá dentro do útero. Cistos ovarianos, endometriose, que eu dei umas pinceladas aí, né? Esses pontinhos vinhosos, pequenininhos, que às vezes nem a ressonância nuclear magnética consegue identificar, mas é o suficiente para não deixar uma mulher engravidar e fazê-la chegar nos braços no hospital com cólica, tombando, endometriose. E ela não consegue engravidar, as mulheres está tendo muito caso, mas é muito mesmo, de mulheres com dificuldade para engravidar. Mulheres com mamas volumosas, as meninas, as mocinhas, elas desenvolvem, o peito vai para frente, aquele volume, e dor mamária pré-menstrual, cistos mamários, câncer de mama, inchaço, retenção hídrica, principalmente na parte da tarde. Então, isso aqui, voltando, tudo isso diz respeito a um problema chamado predominância estrogênica. É que a mulher, ela lá no Éden, Deus colocou nos ovários de Eva, dentro dos ovários, Deus deu ordem para que produzissem três principais hormônios, estrogênio, progesterona e testosterona. Só que no ciclo menstrual, ela tem na primeira fase do ciclo estrogênio, na segunda ela tem maior de progesterona. E Deus deu ordem para que a progesterona não deixasse estrogênio proliferar, porque o papel dela é hiperproliferar. E a progesterona é antiproliferativo, só que acontece um problema, estrogênio sobe e progesterona cai, fica esse gap, esse buraco aqui. Então, um larga da mão do outro. Então, quando deixo de fazer isso, o que é que vai acontecer? Ela vai produzir muito, muito mais hormônio, muito mais células, hiperplasia. E dá tudo isso que eu acabei de falar aí, dessas doenças. E a progesterona lá embaixo. Eu creio que eu não vou ter tempo de explicar por que meu estrogênio subiu.
Por que que minha progesterona desceu? Nós temos uma rota de explicação para isso. Resumindo, o estrogênio sobe, diz respeito à alimentação, os fast foods, alimentos industrializados, os que eu acabei de citar, os derivados deles, principalmente do estrogênio que está no leite, no queijo, no iogurte. Infelizmente, gente, nós estamos passando, atravessando por uma situação crítica no mundo, porque não está mais. Por que que o inimigo, que eu creio, isso aí, falando do ponto de vista espiritual, a gente vai encontrar uma explicação onde o inimigo mexeu para que, então, prejudicasse as vidas dos filhos de Deus. Ele não teve importância em mexer no jiló. Se você gosta de jiló, desculpa aí o quiabo, mas ele mexe naquilo que é mais comum de comer, que é mais fácil, que é mais em conta, que é mais prático. É a comida do dia a dia de todo mundo, né? Pois bem, então a progesterona se dá por conta do estresse. O estresse faz cair a progesterona, porque progesterona é mãe do cortisol. Cortisol só produz porque pede da mãe. E o cortisol, aqui a pessoa está estressada, ele produz muito cortisol, então, por consumo, ele acaba com a produção da progesterona. Ao mesmo tempo, aumenta o estradiol. Olha que coisa doida. É uma doideira só. O sol, um sobe e o outro desce. É por isso que nessas doenças que eu acabei de citar aí, nós vamos precisar trabalhar alguma situação onde a gente tenha que baixar esse estrogênio e subir progesterona, de uma forma bioidêntica, onde a estrutura molecular daquela substância seja idêntica ao nosso organismo. E, obviamente, eliminar esses alimentos, essas substâncias que provocam essa reação de predominância estrogênica. E falando de obesidade, não há como tratar a obesidade sem antes tratar a ansiedade. Só são pinceladas que eu vou falar aqui para vocês, tá? Não é só exercício físico, mudança de estilo de vida e hábito alimentar, mas você vai precisar trabalhar a questão de ansiedade, porque a ansiedade é tida como o gatilho para a obesidade em crianças e adultos. E, por favor, põe isso na sua cabeça. Nunca tente nenhum método de emagrecimento se não desinflamar. Minutos antes de começar a live, eu tomei conhecimento por um professor nosso de que Monjarro está chegando no Brasil em junho. E tem muita gente vibrando. Ah, que bom que vai chegar no Brasil, né? Que até então era importado. Carinho. Porque em 15 dias talvez faz alguém perder aí 20 e tantos quilos. Só que a gente precisa entender uma coisa, querida, se você não desinflamar, olha, você vai emagrecer, viu? Ele emagrece, olha, é fora do comum, Saxenda e Ozempic não chega aos pés dele. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa, bariátrica, Monjaro, o que for, vier algum outro método da Lua, do planeta, oitavo, se tiver outro planeta, não funcionará se você antes não desinflamar. E desinflamar consiste em eliminar os alimentos que inflamam. E o tratamento da obesidade não é isso aqui, ó, não iniciar nenhum deles para saciar ou inibir a fome, com Ozempic, Saxenda, Mounjaro, bariátrica, sem antes desinflamar. Acabei de falar, tá? Então, você vai emagrecer, mas você vai rebotar. Você vai voltar de novo e com a proporção, às vezes, 3 vezes mais. E aí você chuta o balde e entra numa profunda depressão. E por falar em depressão, eu queria chamar a atenção aqui, principalmente às mães. Queridas, observem as reações dos seus filhos. Ontem eu falava com uma paciente, ela está apavorada, porque depois ela tá toda cheia de com predominância estrogênica. E ela ficou impactada, porque ela disse, doutora Raimunda, a gente compra de fardos de refris lá em casa. Eu tenho 3 filhos e meu marido não me ajuda muito nisso, ele é quem faz a festa com isso. E como é que eu vou enfrentar isso aí? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fiquem atentos, porque muitas vezes, muito embora a depressão tem sim que passar por um psiquiatra, eles são maravilhosos, mas, por favor, tenham um outro olhar para o intestino dos seus filhos, porque a depressão é muito mais motivada por uma disbiose intestinal do que mesmo um problema psíquico diretamente. O que a desbiose faz no intestino de um jovem, de uma mulher, de um adulto, você não tem ideia. Primeiro porque
O principal neurotransmissor, que é a serotonina, que é produzida em a maior quantidade nas nossas tripas, nas nossas tripas, a serotonina é produzida a maior quantidade lá. Só que serotonina não aparece assim, puf, do nada, dentro do intestino. Ela precisa vir de um precursor chamado 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptófano, que é muito conhecido, que está na casquinha da entrecasca da banana, né? Isso a gente já conhecia triptófano. Ele é o pai da serotonina. A serotonina é o pai da melatonina. Mas serotonina essa é convertida de 5-HTP para ele se tiver magnésio, vitamina D, carro-chefe, B6, que é a piridoxina, se tiver B12. Preste atenção, procure um colega médico para que você vá medir a B12, a D dessa menina, principalmente desse rapaz. Porque se tiver abaixo de 50, abaixo de 30, abaixo de 20, está explicado a vitamina D, porque tua filha se tranca num quarto, ideia suicida, quer se cortar, bate a porta, é irritada, ou fica triste demais, desconectou com o mundo dos estudos, certo? E a vitamina B12, ela também, ela participa da conversão de 5-HTP em serotonina. É por isso que quando pessoas têm nível de vitamina B12 baixo, e abaixo de 500, viu, lindas? É acima de 500 o ideal. Vitamina B12 abaixo de 500, principalmente abaixo de 300, essas meninas sofrem, rapazes, homens, moças, tristeza. Aí a mãe vê a menina triste, o rapaz triste, você se vê triste e vai para o psiquiatra. Nenhum problema ir para o psiquiatra. O problema é você não ter esse reconhecimento, esse conhecimento de que tem um problema ali dentro do seu intestino. E sai de lá com uma receitinha: fluoxetina, sertralina, citalopram, citalopram, paroxetina, e não trata do que está acontecendo. É produzir serotonina com bases boas, que vai dar na produção da melatonina, mas a partir de cofatores, que é esses que eu citei. Vitamina D tem que estar acima de 60, se chegar com 50, 55, a gente, ó, negocia. A B12 tem que estar acima de 500, 550, 600, 700, 900, 1000. E a B6 não há necessidade da gente medir, não é preciso. A gente sempre coloca dentro ali, no protocolo que a gente faz. Tá bom? Vamos lá. Então, aí vem essa pergunta: de onde está vindo tanta depressão? Será que estamos atacando o inimigo certo, né? Em todo quadro depressivo da ansiedade, trate primeiro a desbiose. Por favor, você tem que ter pulso. Eu falava para essa mulher me despedindo na porta. Meu bem, você tem que ter pulso. Qual a idade do teu filho? Ela disse: um tem 8, outro tem 15. E outro tem 20, uma coisa assim. Então, em casa, tem que ter pulso. Primeira coisa, não deixar entrar no batente da porta. Mesmo que vá fazer uso disso na escola, o colega dê, mas isso já diminui bastante. Impunha. E ela saiu decidida: doutor, eu preciso fazer isso. Eles vão espernear, vão chorar, mas esse choro não se compara ao choro de acompanhar esse menino no UTI, numa sala de quimioterapia, ou coisa pior. É preciso ter pulso, determinação, porque isso é um fato. Só passando aqui, cuidado com fibromialgia. O foco da fibromialgia é intestinal, viu, queridas? Fibromialgia é uma doença que é mais predominante em mulheres, ela causa dor muscular e depressão. São os dois sintomas. Aí você vai usar pregabalina, você vai usar um miorrelaxante, um biocaf, esses conhecidinhos daí. Tem algum problema? Não. O problema só é que você não está tratando. Você não está tratando na causa, você está tratando os sintomas. E tratar a causa é você colocar energia dentro dessas células, que ela tem fadiga, essa mulher. É tirar o açúcar, que é o principal problema da portadora de fibromialgia, é o açúcar, que dá alimento a umas bactérias que soltam tal substância chamada ácido tartárico, que vai causar uma bagunça, é toxina pura, e ela sente dor. E ela também tem baixa produção de serotonina, por isso que ela tem depressão. O tratamento de fibromialgia não é só com esses mil relaxantes, antidepressivos conhecidos. É necessário dar uma atenção especial ao intestino dela, tá bom?
E vamos aqui já finalizando, para lembrar aqui para vocês sobre músculos. Nós precisamos trabalhar nossos músculos, querida. Olha, eu não acredito quem diz que gosta de academia goste. Eu tenho dificuldade de acreditar. Eu não sei se é porque o ambiente nunca é agradável para mim. Eu não vou para academia assim, ai, que bem, ai, que maravilha. Não. Só que quando eu desço aquelas escadas e quem faz sabe que é maravilhoso. E só em pensar dos resultados que a gente obtém, a energia, disposição, sabe? A capacidade que você tem de poder reconhecer. Gente, é fantástico. E músculo são poupança para a velhice. É a sua riqueza. É o que você vai resgatar de bom amanhã. São os músculos, é lá onde está assim de mitocôndrias. Trabalhe seu sistema, o seu corpo, a imunidade, o que for, depositando músculo. Nós fomos feitos para trabalhar, para movimentar os músculos, mas a gente, um dia alguém descobriu que uma casa em cima da outra era interessante. Disse, para botar mais uma outra? E aí foi descobrindo os prédios, as cidades, nós fomos nos afastando cada vez mais do campo e perdemos essa bênção de poder estar trabalhando ali, que seria o plano inicial de Deus. Imagino, né? Mas aí a gente perdeu de vista e foi longe demais. Prepare seu banco de músculos, porque tu vai precisar dele amanhã para resgatar a saúde. Esses dias, a minha mãe tem 86 anos. Mamãe foi se levantar várias vezes, né? Ela passou aqui uns dias aqui comigo. Ela vai se levantar da cadeira e ela fazia com que eu ia pegar com a mão. Não vou, não, mamãe. A senhora vai se levantar só. Então a gente precisa ver quanta dificuldade. Ela está bem, uma pessoa assim, sabe, muito alegre, mas não trabalhou musculatura. E ela levanta-se da cadeira com dificuldade, porque não tem prensa, ela não tem força motriz para poder levantar e erguer. Você entende? Não tem músculo. A isso nós chamamos de sarcopenia, que é uma doença perigosíssima, que é a flacidez muscular, é a pobreza de mitocôndria. E as pessoas começam a curvarem-se, ficam com os braços para baixo, se escorrega numa pedrinha de brita, cai facilmente, não tem essa força e o maior índice de fratura se dá pela sarcopenia, que acompanha com osteoporose. Eu não tive tempo hoje de falar sobre menopausa, que é um assunto belíssimo, a gente fica para outra oportunidade, mas é uma coisa linda falar sobre como você vai tratar desse envelhecer de forma sadia e digna, que você possa honrar esse corpo de Deus, para que os propósitos dele se cumpram na sua vida. Musculação e os níveis ótimos de vitamina B12, de 500 a 900, são os... Isso aqui é a fórmulazinha para se proteger de Alzheimer, gente. Ter músculo e níveis ótimos de vitamina B12. Sabe por quê? Porque a B12, Papai do Céu deu uma ordem à B12. Olha, você vai lá para a bainha de mielina, que é a capinha do neurônio, e é você quem vai ajudar nos processos ali enzimáticos para que mantenha a bainha de mielina estruturada, intacta, para não haver circuitos, vou falar assim de uma forma para vocês entenderem. Porque se tiver descapelando, aí vai começar, chega na esquina, onde eu moro, quem sou eu, como é seu nome, e aí você está com Alzheimer instalado, Alzheimer. Então, fique atento. Mantenha a vitamina B12 em níveis altos. E cuidado quem usa omeprazol para gastrite. Nós não aconselhamos usar omeprazol, porque o omeprazol é roubador de B12 do estômago, além de desproteger a mucosa do estômago e favorecer riscos ah, de câncer de estômago. Então, é isso aqui. Pelo menos vocês possam ter isso aqui. Menino periquito papagaio. Tem que ter isso aqui. Todo mundo em casa tem que tomar isso aqui, gente. A vitamina D é diária, de preferência. As doses vão depender aí de quanto você precisa, contanto que chega aí seus níveis de 50, 55, 60. Mas se você sofre de uma doença autoimune, elimine já aqueles alimentos, porque você vai ter uma cura considerável, ou seja, um controle clínico considerável, mas vai precisar de doses maiores que as demais pessoas para a vitamina D. Quem tem endometriose tem que ter dose, mas, gente,
Sabe o que eu vi essa semana do meu professor? O tratamento melhor para cólicas da endometriose, altas doses de vitamina D. Gente do céu, já que nós não estamos tomando sol, o sol está vindo para dentro das cápsulas. Bom, seria, mas isso não é uma realidade. Mas nós precisamos de vitamina D. Ômega 3, eu botei esse IFOS, porque é uma sigla de garantia do produto, que ele tem uma garantia internacional, e de internacional F de peixe, O de óleo e S de padrão. É o sistema padronizado do ômega, que é um ômega, ou do ômega 3, quando vocês forem comprar, porque o peixe é tirado de água profunda. Não, eu sou vegetariano, quero comer peixe, então vai comprar o vegano. Só que o processo é mais lento um pouquinho, em relação ao ômega 3 de peixe. Magnésio, qual magnésio, doutora Raimunda? Existe uma infinidade. Ah, eu quero melhorar minha performance cognitiva, minha memória não está legal, treonato. Eu quero mais energia, glicina, bisglicinato. Ah, eu quero reforçar meus ossos, o citrato, magnésio citrato. Ah, é ansiolítico, é para depressão, e a gente entra com o de malato ou malato. Queridas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Amanhã, se você não tem magnésio em casa, compre magnésio e dê para todo mundo. O dimalato, o malato, vocês vão encontrar aí nos Estados Unidos, vocês têm aí, ó, vão no food, eles têm tudo, tudo que vocês precisarem disso aqui tem, tá? Observa a qualidade daquele produto, da marca. Não é uma consulta de padronizada, mas tem que ter pelo menos isso aqui, para proteção a princípio. E a gente pode fazer o poolzinho de magnésio, botar 2 ou 3 combinadinhos ali para tomar de uma vez, né? Se você for manipular, toma 2 isolados. Coenzima Q10. Lembra da usina da mitocôndria? Pois é. O óleo diesel, Papai do Céu botou lá no Éden, se chama coenzima Q10. É quem dá energia à mitocôndria. Você vai ver. Tem que fazer coenzima Q10 em todo mundo, é o básico, tá bom? Principalmente quem sofre de doenças que têm predominância estrogênica, para pessoas que idosos, tem que tomar coenzima Q10. Esse quartetozinho aí. Envelhecer é bom. Envelhecer doente não presta de jeito nenhum. Olha a situação aí, ó. A mesa. Remédio. Vai a aposentadoria todinha nisso. Infelizmente. E morrer cedo, pior ainda. Que eu digo, uma mãe que se foi um pai jovem e deixa o filho assim, por um descuido, quem sabe, ou por ignorância, por conhecimento, ou por descuido mesmo. Enfim, para morrer uma boa velhice, você tem que caprichar antes. Ei, é um templo, como eu disse no começo, né? Um templo. O que estamos fazendo com ele? O que será que nós estamos fazendo com esse templo que nem nosso é? Envelhecer é natural. Envelhecer doente e sofrer é uma escolha, viu? Nós podemos fazer o melhor. Papai do céu, ele nos capacitou para fazermos o melhor por esse tempo. Nós podemos. E morrer de fome, você não vai morrer de fome se deixar aqueles alimentos, que eu lhe garanto. Não vai, você vai sofrer um pouquinho a crise de abstinência, porque açúcar, e diga-se de passagem, não tem substituto, que eu sei que você já deve, quem vai botar no lugar? Não tem substituto. Na verdade, nós não fomos feitos para receber a molécula de açúcar nesses níveis críticos que a gente recebe, que a sociedade criou a gente, desde o nosso tataravô. Então, você vai precisar deixar o açúcar e vá deixando, e não existe desmame com açúcar, você não vai conseguir, infelizmente. Vai ter que sofrer uma crise de abstinência, sim. O povo no Egito sofreu, saiu do Egito, chegou no deserto, 3 meses, brigou com Moisés, passou uma crise de abstinência medonha porque sentiu falta das carnes, panelas de pepino silvestre, aqueles temperos que eles tinham lá, que não era esse cardápio todo, se a gente for olhar, mas eles queriam porque eles foram induzidos àquilo. Não estava acostumado com a gororoba, que eles chamavam de gororoba, que era uma coisa, um cardápio comum, sem cor. E nós estamos passando por esse processo, querido. Nunca se ouviu falar tanto em jejum. Tantos cursos de jejum que chega aqui no meu celular. Muitos cursos de jejum.
Deus está preparando a igreja dele. Deus está preparando você, que é a noiva dele. Você faz parte da noiva e ela não está bem, viu? Josi e Juliana, eu percebo. Nossa, a noiva de Cristo não está bem. Para um noivo lindo, forte, vigoroso, charmoso, que está vindo e encontrando uma noiva fadigada, deprimida, com cólica, sabe? Sem coragem para nada. Nós precisamos melhorar a situação clínica, espiritual dessa noiva. Que o Senhor Deus continue nos abençoando e que o Espírito Santo de Deus te faça ressignificar esse sentimento, essa verdade. O que que você é para Deus, o templo dele. Templo esse que se constitui a noiva dele. Você possa fazer a sua parte de cuidar dessa mulher preciosa chamada igreja, que é o que sou eu, que é você. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém. A senhora pode orar para nós, doutora? Vamos, sim. Santíssimo Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor esteve conosco esse tempo todo, o Senhor planejou esse encontro, Amém. a despeito de tudo que eu aprendi, que eu sei que o Senhor, pelo seu Santo Espírito, está falando de uma forma muito mais clara, evidente e específica para cada filha tua que está nos ouvindo, e possivelmente algum filho teu. Pai amado, nós queremos te pedir perdão, porque nós não temos tratado bem do corpo da tua noiva, a noiva do teu filho. Nos ajude, Senhor, nos dê força, coragem, determinação, abra nossa mente, nosso coração, nos quebrante para que possamos fazer melhorias naquilo que vamos fazer em relação ao nosso corpo e à nossa mente. Amém. Pai bendito, abençoe cada mulher que representa aqui neste lugar, onde está assistindo essa live, até onde ela for alcançada. Abençoe seus familiares, o Ministério da Mulher e o Ministério da Família na Igreja de Chicago. Em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Doutora Raimunda, nossa, quanto aprendizado. Muito obrigado. Você certamente foi usada por Deus, pelo Espírito Santo. Obrigada pelo seu tempo, por compartilhar seu tempo, seu conhecimento aqui conosco. Eu acredito que todas de nós aqui, alguma coisa nós aprendemos e olha, riquíssimo, riquíssimo mesmo. Muita gratidão, viu? Que Deus continue sempre te capacitando, te usando para fazer essa mulherada aí, ó, para cima, ficar noivas saudáveis. Sim, linda, linda. Deus te abençoe, Deus as abençoe, tá? Fica com o Amém. Papai do Céu, cada uma de vocês. Minha gente, bom descanso. Amém.